Fala Vitrais! Estamos começando o primeiro Vitral Podcast fora de casa, uma parceria aqui com a FEFIC, Vitral FEFIC. Você vai ver isso aí na sua timeline. Durante os próximos 2 meses vai ser uma série de podcasts aqui gravado na FEFIC, a Feira de Ficção Cristã, Feira Nacional de Ficção Cristã. Esse ano na 2ª edição, tivemos a primeira edição ano passado aqui em BH e já estamos na 2ª. São coisa de o quê? 40 autores que estão aqui? Mais ou menos? Por aí. E cerca de 100 títulos diferentes, dos mais variados gêneros, né? Você vai ver aí nas nossas conversas, gente do romance, da fantasia, do suspense, de terror, livros infantis, dentre outros gêneros. E a gente quer fazer aqui alguns bate-papos sobre alguns gêneros específicos. Hoje vai ser uma conversa um pouco mais geral sobre ficção cristã, mas vai ter outros papos sobre literatura infantil, sobre fantasia, e sobre romance mais romântico, né? E vamos ter alguns episódios com alguns convidados especiais também, que vocês vão poder acompanhar. Tudo isso vai sair aí toda terça-feira, um episódio por semana, mas uma grande novidade aí, que a gente quer entregar isso em especial para os nossos vitralistas, a nossa comunidade. Já, se você está vendo esse episódio, já está tudo disponível aí só para os vitralistas. Então você já pode ver todos os episódios disponíveis aí para os vitralistas, ou se não, você espera aí. Mas o que é o vitralista? É um negócio que falou comunidade. Sim. É a nossa comunidade, a galera que está mais perto, né, do Vitral, que nos apoia também financeiramente. Você pode ser um vitralista aí com planos a partir de R$15, 15, 25 ou 40. Isso é revertido para o nosso investimento aqui. A gente tem feito toda uma campanha para conseguir investir em equipamentos. Tem misericórdia. Aqui mesmo, não tem noção do rolê para montar isso daqui, então a gente quer investir em equipamentos para ser menos rolê. Exatamente. E também os vitralistas têm alguns benefícios. Nenhum desses é de poder ter alguns episódios antes, antecipados. Né, antecipados. E participar de sorteios, né? A gente vai sortear, toda semana vai ter sorteios dos livros que a gente está ganhando aqui dos autores. Sim. Então vai dar uns 2, 3 livros por semana sendo sorteados para os nossos vitralistas. E é isso. Sim. Sem mais delongas, vamos para os convidados? Vamos lá. Você é quem mesmo? A gente não se apresenta. Eu nunca lembro de me apresentar. Você é quem mesmo? Sou Madison Barreto. E eu sou Bruno Santana. Sim. E nós somos do Vitral Podcast. Então, pessoal, vamos lá para os nossos convidados. Sim. Vamos lá, vamos começar rodando assim? Gustavo? Isso. Gustavo Reis. Se apresente. Pires. Desculpa, eu achei que era Gui. Olha só, a gente tem o Matheus Pires ali. E aí a gente tem aqui o Gustavo Pires, primos. Se apresente, cara. Prazer, eu sou Gustavo Pires, sou autor de ficção cristã, tenho 27 anos e sou do Rio de Janeiro. Legal. Sucinto, né, o Gustavo? Sim. Muito bom. E você, se apresente, Luana. Eu sou a Luana Alves, eu sou do interior de São Paulo, sou autora de ficção cristã, sou roteirista também, produtora. Trabalho... Massa de filmes, né? Isso, trabalho com produção também, tudo na área da ficção cristã. Deixa eu só fazer uma interrupção aqui. Acho que é legal já se apresentar falando dos livros aí, né? O que vocês já escreveram e tal. E aí pode falar dos seus, Luana, depois a gente volta no Gustavo aqui. Então, hoje eu trouxe aqui a minha série Alvorecer, né? Esse daqui é o primeiro volume, O Lado Claro. E tem o número 2, Círculos ao Redor do Sol. E com exclusividade aqui na FEFIC a gente está lançando o volume 3, Persiga o Sol. A gente está fazendo o lançamento hoje aqui na FEFIC. E essa série tem 5 volumes. E vamos em frente. Então tem mais 2 para chegar aí. Tem mais 2 para chegar. Como hoje... Já está escrito? Já está concluído, já está concluído, sim. E qual gênero assim, você conseguiria encaixar ele? Olha, eles apresentam romance, drama familiar, é bem voltado para o público jovem, para o público adolescente. Então todos esses dilemas, esses conflitos que fazem parte do público jovem, a gente vê nos livros, né? De várias formas diferentes, mas eu dou uma ênfase maior, assim, nos dramas familiares, nos conflitos das relações entre pais e filhos. O romance aparece também, mas é meio em segundo plano. Legal. Tem o skate aqui, né, Luana? Você é uma pessoa que gosta de esportes, né? Você estava falando que antes que gosta de surf. Eu gosto, embora eu não pratique, eu gosto. Você expande aqui nas suas obras coisas relacionadas a esporte, sim, né? Sim. Quase todas as minhas obras têm algum esporte envolvido. E aí o protagonista que é um skatista?
Sim, o protagonista é skatista, também é militar, né? Pode ver que tem uma mistura aí, skatista, militar. A capa dá uns indícios, assim, do enredo, né? Mas... E ele é um militar skatista, um skatista militar. E que é até um pouco diferente, assim, porque normalmente a galera skatista é meio underground, urbana, sim. De não quero eu anti-skate, tá? seguir tanto as regras tal, a galera mais underground. Abrange essa questão aí também, essa questão de ser descolado, né, de curtir um rock, tem tudo isso também, tem os porquês, as motivações de tudo isso. Enfim, é que eu tô pensando o que eu posso falar pra não dar spoiler, né? Sim, total, sim. Mas vamos voltar aqui no Gustavo, então. E aí, Gustavo, fala aí pra gente do seu livro Figueira, Árvore da Vida. Fala aí pra gente. Então, Figueira é uma distopia que se passa nos Estados Unidos no século XIX e é uma história de faroeste que conta a história de alguns amigos que se unem porque eles descobrem que na cidade que eles vivem, eles estão presos sobre uma maldição. E aí, quando eles descobrem isso, eles decidem se tornar fora da lei para enfrentar o governo, porque o governo está aliado a uma entidade obscura que todo domingo, durante a noite, rouba uma pessoa como sacrifício para ela. Então, como as pessoas na cidade não sabem sobre essa maldição, esse grupo decide se voltar contra o governo para salvar as pessoas, né? Caramba, hein? Coisa tranquila, coisa leve. É tipo isso, né? De onde que veio, cara, essa ideia? Você gosta dessa coisa assim mais sombria? É um suspense, então, né? É nessa pegada? Eu classifico meio como terror, assim? Tem uns elementos de terror, mas eu gosto de classificar como distopia fantástica. Distopia fantástica. Porque tem uma questão tem uma deusa na história, né? Então... Tem mortos-vivos, né? Que seria a parte mais do terror. Caramba. Que massa. Que legal, hein? Muitos elementos aí. E você tá lançando aqui? Tô lançando aqui. Que legal. Isso é muito legal da FFIC, de ter muitos lançamentos, né? Muita gente lançando ao mesmo tempo num lugar só. Você não tem esse lugar nenhum no Brasil, né? E vários autores lançando e bem eclético aqui. Né? Bem eclético, tem de tudo um pouco, né? É verdade. Muito legal. Vamos lá, vamos seguir para Renata. Vamos. Oi, gente. Eu sou Renata. Sou autora de ficção cristã. Tem 2 anos eu publiquei meu primeiro livro, esse daqui, Por Onde Você For. Então, tem 2 anos que eu publiquei esse livro aqui, né, Por Onde Você For. E hoje também eu tô lançando um livro novo, que é Para Todo Sempre, que é a continuação do meu primeiro livro. É um conto, né? Um conto dessa continuação. Tipo um spin-off? Tipo um spin-off, Só que é realmente o que acontece 1 ano depois de toda essa história. E ainda é a mesma protagonista, então... É isso. Massa. Acho que uma curiosidade também, né, que seria legal falar. Além de escritora, eu fui ano passado fazer minha primeira viagem missionária, treinamento e viagem missionária. E tem muito sobre missão, né, nos meus livros, que eu sempre coloco. Acho que isso é... Igual vocês falaram aqui no início, que o que nós estamos fazendo aqui é missão, né? A gente orou sobre isso. E realmente, então, eu levo muito a ficção cristã, a escrita, como missão, né? Então, é isso. E, é claro, uma curiosidade importante falar é que ela surfa. Isso é legal. Eu surfo. Aqui falando. Né? Surfa também. Por favor, coloque isso num livro. Mora no Rio de Janeiro. Sim, pretendo. Na verdade, já estou escrevendo, né, um outro livro, que o personagem, ele é um surfista profissional, e a outra protagonista, ela é missionária, então juntei aí as 2 coisas que eu amo. Legal. Em um livro, mas está em processo. Show de bola. Legal. Isso é legal. Eliane. Eli. Eli. Oi, gente, eu sou Eli Nascimento. Fala um pouco mais perto do microfone, Eliane por favor. Nascimento. Tá perto o suficiente? Sim, Ok. sim. Tá legal? Beleza. Legal aí? Oi, gente, eu sou Eliane Nascimento, Eli, como todo mundo chama. Eu trouxe esses 3 livros que eu tenho, que é Uma Nova Chance, é uma comédia romântica, uma pegada mais chiquilite. Legal, deixa eu mostrar uma capa que bonita. Sim. Ok. Isso. Uma comédia romântica dramática. Você falou chiquilite? O que é um chiquilite? Então, chiquilite, ele é conhecido como... Eu não gosto muito de falar chiquilite, porque ele é conhecido mais como um romance de mulherzinha. Que é a mulher protagonista, e aí é mais voltado pra isso, só que eu classifico ele mais como uma comédia romântica dramática. Massa. Que apesar dela ser a protagonista, a história
todo o desenvolver da história é o que ela não vê, através dos olhos dela. Que aí vai falando sobre o perdão, sobre uma história que ela passa, que ela precisa perdoar e ela nem tem noção da necessidade disso. Eliane, quando você virar pra cá, traz o microfone junto. Okay. Você acaba virando o rosto do microfone, não. Ok, deixa eu colocar até nessa mão aqui que fica melhor. Sim. Que massa. E os outros aí? Então, Encontro esse daqui é o Encontro de Dois Mundos. Esse daqui é novo, tô lançando aqui na FEFIC também. Ele é uma pegada um pouco mais de estilo geek, nerd, que é um mundo que eu inventei, só que não é fantasia. É apenas uma empresa tecnológica fictícia que eu inventei e implantei. Talvez uma ficção científica? Assim? Não chega a ser. Eu só inventei só a empresa mesmo, porque eu inseri ela... realista, assim, o mundo. Eu inseri ela na minha cidade, no Rio de Janeiro. Ah, legal. Então... ela não existe lá, mas pra mim existe na minha cabeça. Então eu uso o cenário todo carioca, as coisas que eu vivi, que eu passei lá, os perrengues que os cariocas passam, as coisas boas. O bonde do Rio aqui, né? Legal. Sim. Ó, o bonde do Rio e ela que queria ser do Rio, pra surfar muito. É isso. Legal. Mora lá, não tem nem praia. Tem praia? Não tem praia. Não tem praia. praia. Entre tem Paraná praia. e São Paulo, que você falou, entre né? Paraná e São Paulo, e o que a gente tem lá é o Rio Paraná, que é muito grande, né? Quase um mar, mas não dá pra surfar. Mas não tem onda, né? Não tem onda. Mas olha que a FEFIC te proporcionou 3 amigos pra você ir passar férias na casa deles. Então, escolher. né? Uma professora de surf, já tá tudo em casa verdade. já. Tá? Primeira Tá vez bem. que eu vejo uma Preciso surfista comentar de que eu verdade. sou uma carioca que eu não gosto de praia. Jura? Sério? Eu não gosto de praia. Mas tem essas coisas, né, do povo que mora na praia, né? A gente é mineiro, então a gente tem que gostar, tem um negócio assim. Eu não gosto de praia. Você não gosta também? Não. Eu gosto da praia, tem assim, gente você vai lá, errada na vida. passa uma tarde e é isso. Não vejo sentido que a galera Isso, vai pra praia obrigada. e 15 dias na praia o dia inteiro. Caramba, surfista tá quase tendo um treco ali. Não, Jura? mas ir pra praia realmente e ficar só na areia, eu também não gosto. Eu gosto de ficar na praia o dia inteiro dentro do mar, surfando, pegando onda, só ficar lá na praia, né, tomando Eu não sei um nadar, mate. então eu morro de medo da água. Achamos. É. Achamos. Terapia agora. Isso, achamos o que é o erro Porque aqui na e o piscina problema. eu consigo nadar um pouquinho, só que no mar, as ondas balançando, eu não tenho equilíbrio para aquilo, não. Como um caldo, né? É um caldo toda hora. Mas eu sou uma carioca meio errada, porque eu não gosto de praia, eu não gosto de calor. É? Vocês têm que andar mais comigo. Eu vou ensinar todo mundo. Então eu não me recomendo como carioca. Muda pra cidade dela, de São Paulo. vocês não trocam, né? Tô quase, Mas tô uma quase. coisa é ir pra praia e ficar lá só observando. Outra coisa é ir pro mar, né? Pegar onda, é outro Brincando com os naipe, tubarões né? lá e tal. A Muito emoção, outros 500, né? Uma curiosidade, eu quase já morri afogado, tá? No mar? No mar, ou seja, eu fico vendo aquela galera do surf, né? E uma pessoa do surf me ajudou, assim, heróis, tá vendo? Porque eles nadam muito bem, né? Tipo assim, nadam muito bem, estão com a prancha, né? Fica fácil. Então né? agradeço a comunidade. Aprende ajuda. Agradecer a comunidade de surfistas aqui, né? Não, descobriu hoje que tem uma coisa de surfistas cristãos, que você falou? Sim, tem associações, né, de surfistas cristãos. Que legal. E essas associações, elas se espalham pelo Brasil, pelas cidades litorâneas, né? Então, são várias associações de surfistas cristãos. Sim, Inclusive, eu temos que trazer uma acredito que galera. no Rio deva ter também. Acredito que tem. Olha aí. Eu sei que no Paraná tem, alguns estados do Nordeste tem. Que massa, que massa. Show. Mas aí, Eliane, Ele. fechando sobre seus livros, você já terminou de falar do Encontro de Dois Mundos? Sim. E o Amor e Fé? Esse daqui foi o primeiro romance que eu escrevi. Na verdade, eu comecei a escrever ele na minha adolescência. Eu devia ter por volta de 14 anos quando eu comecei. Só que ele demorou um bom tempo pra finalizar, porque acho que uns 10 anos de processo de escrita, parei. Foi quando eu me descobri na ficção cristã. Que eu escrevia antes, mas eu não escrevia ficção cristã. Quando eu estava no processo de escrever esse livro aqui, eu estava na escola, e aí eu pensava que eu queria escrever. Só que eu, por ser cristã, eu queria colocar os valores e não sabia como fazer isso. Sim. Porque os livros que eu lia não eram assim. Até então, não conhecia ficção cristã. Não, ninguém conhecia nada até 3 anos atrás. Exatamente. Esse mundo tá emergindo assim agora, né? Sim. De certa forma. E aí eu fiquei bastante tempo parada, porque ele é um romance dramático, fala sobre adolescentes que têm conflitos, e aí o protagonista, ele tem o seu conflito de que o pai dele era muito fervoroso na igreja, acontece um acidente, isso não é spoiler porque acontece bem no comecinho, ele morre nesse acidente, e aí isso faz Mas com no que... final ele descobre que não tinha.
Ele acordou, e aí ele acordou. Então, aí ele morre, e aí esse protagonista, ele fica com esse conflito, de que ele não entende como o pai dele, que era tão fervoroso na igreja, por que o pai dele, o Deus levou ele assim, do nada, tão cedo, e aí ele entra nesse conflito com a sua fé, até que ele encontra com a outra protagonista, que faz essa ponte. Ela não é alguém que evangeliza ele, não, a vida dela evangeliza ele. E aí ela faz essa ponte dele com Deus, esse reencontro que ele precisa. Então eu fiquei muito tempo processando isso, para ver como que eu ia escrever, como que eu ia colocar, até que depois de uns anos eu entendi que o que eu escrevia era ficção cristã. Que aí eu sentei e falei, Espírito Santo, senta aqui comigo, vamos escrever, porque sozinha não tá dando. E aí ele saiu. Depois de anos, ele finalmente saiu. Esse daqui foi o meu romance de estreia. E como é que foi esse processo de descoberta? Você leu em algum lugar? Você conheceu alguma autor? Existe ficção cristã? Como é que foi isso, assim? Então, na verdade, a minha descoberta foi meio que eu comigo mesma. Porque eu até então não tinha ouvido o termo ficção cristã. Só que eu falei, quer saber, eu sou cristã, eu vou escrever um romance, vai ter Deus nele sim, quem quiser ler, leia, quem não, leia do mesmo jeito. Sim. Porque eu ouvi muita gente falando comigo, escreve. Eu até escrevia no anonimato, não mostrava pra ninguém. E aí Deus usou muitas pessoas pra falar comigo. Coisas que você escreve são coisas que pessoas precisam ler. Então, pode ser que não seja algo que vai expandir o mundo por causa do preconceito, mas aquelas pessoas que estão lendo são pessoas que eu vou colocar no seu caminho para que leiam, porque precisam disso. Falei, quer saber? Se ler tá ótimo, é uma alma. Sim. Então, foi isso que me incentivou. Até que eu escrevendo, comecei a postar na internet, e aí comecei a conhecer pessoas que escreviam da mesma forma que eu Postava também. o quê? O Wattpad? Comecei no Wattpad. Ah, tá. É o Wattpad que fala. Eu falo Wattpad, mas muita gente fala Wattpad. Eu falo Wattpad. O Wattpad Eu não sei inglês, aí eu Não, eu sempre falei Wattpad. Wattpad, mas na verdade eu falo laranjinho, é intimidade. Laranjinha, justo. Intimidade. que é o quê pra quem tá fora aqui que é o desse Wattpad? mundo da escrita? Então, o Wattpad hoje em dia já tá um pouquinho esquecido, mas antes da Amazon, de todo mundo publicar e-book, a gente tinha o Wattpad, que é um aplicativo em que você pode simplesmente publicar suas histórias e as pessoas vão lendo. Você pode publicar um por semana, pode publicar todos os dias, pode publicar um livro inteiro. Como se fosse uma rede social de escrita mesmo? É, né? basicamente. E pode ser comentado, né? Cada Sim. capítulo a galera pode deixar comentado. Isso também é muito legal. legal, porque quando eu comecei a escrever, esse daqui foi o primeiro que eu publiquei. E aí, conforme eu ia escrevendo, nesse livro aqui, quando eu comecei a publicar lá também, ele tem uma parte que ele passa na Inglaterra, que a protagonista viaja pra lá. E aí tinha pessoas que estavam lendo e a pessoa virou pra mim um comentário. Eu recebi um comentário no Wattpad que eu achei isso muito legal e marcou. Porque a pessoa era da Inglaterra e ela falou assim, é a primeira vez que eu vejo isso num livro e que tem valores que eu gostei de ler e que você não fala, você é brasileiro e não fala da Inglaterra de modo pejorativo. Você simplesmente fala ali o que a pessoa tá passando do jeito dela. Sim. E aí tem valores ali que eu gostei de ler e acompanhar. Sim. E aí, como eu tô escrevendo uma ficção, tenho a licença poética e tudo mais, tem uma personagem que ela tem uma idade parecida, bem próxima com a da Rainha Elizabeth, aí eu faço uma brincadeira de que ela conheceu a rainha, né? Então, essa pessoa lá da Inglaterra, ela comentou isso pra mim no Wattpad, que isso me marcou demais. Me marcou Nossa. demais. Porque é algo que a gente vê. Cara, eu tô aqui no Brasil escrevendo, postei algo na internet, alguém lá da Inglaterra me mandou uma mensagem que tá lendo de lá. Sim, total. Isso que é muito legal da escrita, assim como outras artes, música também tem disso, né? De que tem gente, enquanto a gente tá conversando aqui, tem alguém lendo o nosso livro, né? Tem alguém ouvindo sua música e tal. Tem muito isso na arte dela ir onde a gente não pode ir, né? E a internet propiciou muito isso, assim. Antes, com o livro físico, ficava muito limitado quem você ia conseguir pôr o livro na mão da pessoa. Agora, com a Amazon, né, aplicativos assim, a gente publica e de repente uma pessoa lá em Portugal, né, Alemanha, lendo seu livro, né, que você Japão. não queria conhecer ela. Né, isso é muito legal. Então, pessoal, é o seguinte, a Renata vai precisar sair aqui agora e, enfim, ela vai falar aí as redes sociais dela, se despedir, o que você quiser falar aí, fica à vontade. Tá bom. É isso. Obrigada. Então, eu vou agora fazer o lançamento, né, do meu livro físico, Para Todo Sempre.
né, que eu falei que é a continuação de Por Onde Você For. E vai ser o lançamento agora presencial aqui na FEFIC, eu estou muito feliz. E se vocês ficarem interessados em ler, além dos meus livros estarem aqui para ser sorteado, também tem e-book na Amazon, então vocês conseguem encontrar. Entrando nas minhas redes sociais, vocês também conseguem... Então vocês podem me seguir nas redes sociais. Lá tem o meu site, os livros físicos vocês conseguem encontrar só no meu site, né, diretamente comigo. E e-book tem na Amazon. E é isso. E qual que é a sua rede social? Ah, é verdade. lopesrenata.autora. Legal. Quer deixar algum recado aí pra galera? Falar alguma coisa? Enfim, fala pra galera aí. Você escreveu 2 livros já, né? Pra galera que quer começar a escrever aí, ou que tá nesse rolê de missão, ou que quer surfar, qualquer coisa. Deixa um recado aí. Se você tem um sonho, né, de escrever um livro, eu digo pra você, começa, né? Coloca diante de Deus esse projeto e começa. Eu estava em missão ano passado e eu estava num conflito muito grande, perguntando pra Deus se eu deveria continuar no campo missionário, né, como voluntária e tá indo nas nações, ou se eu deveria, né, voltar a escrever. E Deus, ele foi muito claro comigo, que ele queria que esse tempo, né, esse ano eu me dedicasse à escrita. E ele me fez enxergar a escrita, né, também como missão. Então, assim, é muito lindo o que Deus faz através da escrita. Eu costumo dizer que o meu sonho é viajar às nações para pregar o evangelho, seja através dos meus pés, seja através dos meus livros. Então são recursos, são ferramentas. Eu acho que tudo que a gente pode usar para alcançar vidas, para alcançar pessoas, a gente tem que usar, né? Porque o nosso propósito é levar Jesus, né, para todos os povos. Então é isso. Foi um prazer, gente, estar aqui com vocês. Obrigado, muito obrigada pelo convite. Renata, obrigado. Legal. E é isso, galera. Sigam ela lá, vai estar tudo na descrição aí, tá? É isso. Tchau. E falar do meu livro também, né? Tá ali exposto bem no meio ali, O Céu de Roma Negra. Ele é um romance policial numa pegada mais adolescente, né? Adolescentes investigando um crime que se passa em Salvador. Eu lancei ele como e-book em 2020, né? Já tem quase 3 anos aí, né? Vai fazer 3 anos em setembro. E agora tá saindo impresso também em lançamento aqui na FEFIC. Né? Você lançou ele na pandemia, né? Faz bem na pandemia, como e-book e tal. E tem uma pegada bem investigativa, assim, de adolescentes investigando um crime, né? E aí vai envolver muita questão de tráfico de drogas, facções criminosas, vai passar muito pela história de Salvador, pelas, né, os locais turísticos, enfim, né, muito da cultura nordestina, Bahia, né, mas também Brasil, né? Então eu quis abordar um pouco disso, né, da nossa história com o Brasil e tal. Enfim, é um livro divertido, assim, de se ler, né? Apesar de ser um tema pesado, assim, começa com a primeira motivação da história ali, que o Brian, ele tem um telescópio, tá observando o céu, e um dia tá nublado, ele começa a observar uma favela que tem em frente ao prédio que ele mora num prédio, bairro Região 9, e ele acaba testemunhando um crime acontecendo lá na favela, um homem sendo decapitado com um cutelo. E aí ele denuncia isso, mas não vê nada acontecendo de notícias nem nada. E ele resolve investigar por conta própria, né? Coisa tranquila, tá vendo? É só sim. os dois. Mas a história é divertida, assim. Mas é um livro engraçado, assim. É um livro pra adolescente mesmo. Não, mas é engraçado. Essa pegada investigativa adolescente tá muito em alta. Sim. E é uma fórmula que dá certo, né? Sim. Stranger Things, por exemplo. Sim, né? verdade, legal demais. Investigativo e adolescente sim, também. Sim. E tinha a série Vagalumes, antigamente eu gostava bastante, que é bem essa pegada de adolescentes investigando do outro lado da ilha. Tudo se passa assim no Brasil e é divertido, assim, né? Apesar de às vezes estar investigando um assassinato, é uma leitura divertida, assim, você ri enquanto lê, né? Então eu tentei trazer isso pro meu livro também. Um alívio cômico. É um alívio cômico o tempo inteiro. Assim, na verdade é uma história de comédia que tem o alívio assassinato. O ponto é violência. Mas falou qual é o nome da coleção? Vagalume, né? Vagalume. Coleção Vagalume aí. Queria falar sobre inspirações aí, um pouco sobre o que vocês se inspiraram, o que vocês... de onde que veio assim a ideia? Vocês leram alguma coisa para vocês irem para esse estilo que vocês têm hoje? Como é que é isso? Bom, a minha... Gustavo. Tá. Bom, a minha inspiração para Figueira foram os filmes do Quentin Tarantino, né? Django Livre. Django Livre e Os 8 Odiados. Mas sim, mais de inspiração mesmo, eu tenho um autor brasileiro que se chama Eduardo Spohr.
Sim. Que ele escreve, Legal. ele escreve ficção também, só que ele não é cristão, ele não escreve ficção cristã. Apesar do livro dele os personagens serem anjos e tal, mas ele não escreve. Filhos do Porque ele escreveu Éden, a Batalha do Apocalipse e isso. tal. E ele já foi no Bibotalk, falando exatamente disso, de usar elementos da Bíblia, né, pra fazer uma ficção, né? Tem um episódio do Bibotalk com ele que é bem legal. São vários livros, muito legal. Massa. Mas, beleza, como é que foi esse processo pra você, assim, de transformar uma coisa em outra? Assim, você tinha essa história na sua cabeça, ou você é do tipo de escritor que trabalha, tipo assim, eu quero fazer, ou essa história vem, como é que é esse processo pra você? Então, geralmente é um amontoado de ideias. Então, eu tive uma ideia quando eu escutei uma amiga falando sobre uma figueira que o avô dela plantou num bairro que ela conhecia, que ela morava. E aí todo mundo na cidade conhecia a história dessa figueira. E o avô dela era muito conhecido lá no bairro. Aí eu ouvi essa história e guardei essa informação da figueira, né? Que todo mundo conhece e tal. Aí eu guardei a informação e ficou lá com uma ideia. Aí depois, assistindo o Django Livre, aí eu tive a ideia de escrever uma história de faroeste. E aí eu fui pesquisar e tal. E foi basicamente assim. Você já escrevia coisas menores? Como é que foi? Depois escrever um livro. Você tinha isso na cabeça já desde muito tempo? Eu já tinha escrito Coração de Gelo, só que é uma história que está engavetada. E eu comecei a escrever por causa do Eduardo Spohr, né? Depois de ler as histórias dele, eu ficava, cara, isso aqui é muito bom, imagina se tivesse uma mensagem cristã. Legal. Então aí eu fui lá e fui fazer, né? E no início até era uma pegada meio de anjo, assim, mas depois eu perdi a história e eu acho que Deus que fez eu perder a história. E aí depois eu desanimei e depois de anos deu vontade de escrever de novo a mesma história. Aí eu fui lá, peguei a história, só que depois virou uma outra história totalmente diferente. Não era mais sobre anjos e tal. E aí nasceu o Coração de Gelo. Isso que é o lance, assim, quando a galera chega e vê o livro pronto, não sabe tudo isso que passou, né? Verdade. Sim, o meu livro mesmo, eu comecei a escrever ele em 2017, escrevi de 2017 a 2019. Mas eu tive a ideia em 2012. Então ficou 5 anos a ideia e eu sempre vinha alguma coisa na cabeça, eu anotava alguma coisa. Fui guardando aquilo, né? Até que não, agora eu vou escrever, passou 5 anos até escrever, até começar a escrever. Aí escrevi, terminei de escrever em 2019, com 1 ano engavetado, aí que eu decidi publicar como e-book. E aí 3 anos como e-book, aí que eu decidi imprimir. Então são 11 anos de história, até o livro tá aqui, né? Uma gestação longa aí, né? Com todo mundo que a gente conversa, teve isso, assim, O tava escrevendo uma Amor e Fé coisa, foi assim desanimei. também. A Como é ideia que foi? surgiu em 2012, na escola, como eu falei. Eu tava na escola, a ideia surgiu, eu escrevi uma sinopse. Eu nunca tinha escrito um romance assim, eu tinha escrito uma fantasia que eu também perdi, porque foi coisa de Deus. Foi a primeira coisa que eu escrevi, eu tinha 12 para 13 anos, escrevi uma fantasia nada com nada da vida. E aí eu perdi, até porque eu não escrevo fantasia. E aí eu perdi aquilo e perdi todo o arquivo. Eu falei, fica pra lá. E aí eu não achava que ia escrever, porque eu só escrevia poema, escrevo letra de música, coisas assim. E aí quando surgiu essa ideia, foi em 2012. Só que eu só fui começar a escrever em 2014. E aí, só que eu parei. Foi quando eu falei que teve aquela pausa, que eu não sabia como que eu ia escrever, que eu não sabia como ia colocar os princípios cristãos. Só que pra escrever ele mesmo só foi em 2018. E aí foi quando eu comecei a publicar no Wattpad entre 2018 para 2019. Então teve uns anos aí de... E primeiro que da primeira coisa que eu escrevia apagou tudo. 2014 tudo foi pro lixo. Ah, é você 2018, mesma apagou? sim. Ou você, Eu mesma. você falou, não é isso. Não é então, deve ser doloroso, hein, gente? Demais. Se bem que, assim, porque eu tô pensando nesse processo, pra música, né? No meu caso, eu escrevo, mas, assim, nada tão... Eu quero um dia ainda, né? Mas, assim, nada tão completo, digamos assim, né? Eu escrevo músicas geralmente são mais curtas em relação à letra, né? Claro. E às vezes eu imagino que é difícil manter toda essa linha até o final e manter toda essa coerência, né? Eu sempre fico pensando isso, assim, quando eu vejo livros prontos, né? Eu sou ao contrário, eu falo assim, caramba, isso deve ser uma loucura, assim, não sei como é que essa pessoa conseguiu isso. Uma curiosidade, nesse livro tem uma música autoral, uma letra autoral, legal. Que eu escrevi exatamente pra ele. Eu também gosto de escrever letras de música, só que eu não toco nada.
Eu desafino no pandeiro. Então eu não sei tocar nada. Também não canto, mas eu escrevo letras de música. Legal. Desde muito nova, que eu escrevia poema. Meu pai também escreve poema, então veio dele. E aí eu escrevia poema, escrevia letras de música. E aí nesse livro me veio inspiração para uma letra. E eu também tenho, que não tá aqui, tá? Ele agora é só e-book. Que ele é meio que um musical. Que é uma menina legal. que ela tem essa de compor. E aí ela começa... Enfim, eu escrevo muitos dramas. E aí esse é um drama musical, digamos assim. Porque ela descobre que só tem 7 dias de vida. Depois de um diagnóstico de câncer terminal. E aí, nesses 7 dias, ela resolve tirar da gaveta um sonho dela. Na verdade, ela não resolve. A amiga dela resolve por ela. E fala, você não quer aparecer? Mas você não tem mais nada a perder porque você só tem 7 dias de vida. Então, a gente vai gravar e vai colocar no YouTube as músicas dela. E aí ela começa a gravar, aproveitando essa última semana que ela tem de vida. E aí ela tira essas músicas que ela tinha engavetado pra colocar no YouTube, todas as gravações, e ela fica viral. Que legal. Que legal. É, muito louco. Eu acho que, antes de eu ir para outro assunto, né? Luana eu tava falando sobre Luana também não referências, né, e tal. Sobre referências. Então, se você quiser falar, você fique à vontade. Sobre as referências, né? O Gustavo já falou que sobre o Eduardo Spohr, né? Django Livre. Baita referência aí. Você quer falar mais alguma coisa, mano? De referência e tal? Não. Enquanto só isso. É muita... Já tá bom, né? São referências muito boas. Né? E aí, Luana, manda pra gente suas referências também. Então, as minhas referências são as mais variadas possíveis, né? Porque eu, na verdade, o meu sonho era ser roteirista, né? Desde criança eu sempre quis ser roteirista. E aí, as minhas primeiras historinhas, assim, eu comecei a escrever com 8 anos. E eu pegava os meus amigos como personagens. Então a gente brincava de dia, à noite era o meu momento da escrita ali. Escrevia coisas assim, meio parecido com aquilo que eu assistia na sessão da tarde, né? Aquelas aventuras bem típicas dos anos 90. Só que aí eu escrevia do meu jeito e com os meus amigos como personagens. Conforme eu fui crescendo, eu continuei escrevendo e as histórias foram amadurecendo junto comigo, né? Foi mudando a temática. E quando eu me converti, eu quis escrever algo que, de fato, compartilhasse a minha fé com as outras pessoas. Mas também eu não sabia da existência da ficção cristã. Mas como eu sempre fui muito ligada a filmes, aí eu estudei roteiro de cinema, aí eu vi que já tinham os filmes cristãos, que não deixa de ser ficção cristã também, né? Então eu comecei a assistir muitos filmes dos irmãos Kendrick, né? Desafiando Gigantes, Prova de Fogo, né? São bem conhecidos. E aí eu falei, poxa, eu quero escrever esse tipo de história, né? Que de fato venha apontar para Cristo. E aí eu comecei a escrever, mas assim, eu ia escrevendo e guardando, eu não sabia como compartilhar. Escrevia alguns em forma de roteiro, outros texto literário mesmo. E por fim eu engavetei os meus roteiros naquela época e parti para a escrita literária. De referência, eu gosto muito do Jim e da Rachel, que são os autores do Para Salvar uma Vida, né? Eles escreveram o filme e o livro. E eles têm uma pegada assim também bem parecida com o tipo de escrita que eu abordo, voltada para o público jovem, uma coisa mais dramática, também tem esporte no meio. É bem parecido assim com o que eu escrevo. Então eu tenho eles como referência. Aí hoje, graças a Deus, já tem alguns livros lançados pela editora Estante do Cristão, né? Essa série está toda pela editora. E tem alguns roteiros também que a gente está em negociação. Então, graças a Deus, está fluindo. Mas a minha referência sempre foi filmes dos anos 90 e essa coisa assim, jovem, adolescente, agitação, esporte, tudo. As Desventuras de Luana. Bem isso. 3 jovens se meteram em várias nascas. Bem anúncio da Sessão da Tarde, chamada da Sessão da Tarde. Legal demais. Show de bola.
Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre referências? Então, eu sou uma pessoa bem aleatória. Uhum. Eu sou agitada, aleatória, você deve perceber um pouquinho, né? E meus livros me acompanham. Eu comecei com esse romance dramático e as pessoas falam assim, não, tem que escrever comédia, que isso é engraçado. E aí eu falei, não, mas não é assim, não quero escrever romance dramático, só que eu também escrevo romance psicológico. Legal. Eu sou psicóloga, acho que eu não comentei. Não falei. Detalhe, então, um detalhe. Pequeno detalhe. Eu sou formada em psicologia. E eu acho que... Pode trazer pro microfone mais perto aí. Tá. Então, eu escrevo romance psicológico. Eu gosto de dizer que eu não escrevo romance psicológico porque eu sou psicóloga, mas eu sou psicóloga porque eu tenho que escrever romance psicológico. Entendi. Foi assim que começou. No caso, eu romance psicológico é uma história de romântica entre psicólogos? Não. Não. Olha que Augusto Cury te pega. Tô brincando, porque já me perguntaram isso de romance policial, se era uma história romântica entre policiais. Não, romance psicológico é quando o romance é pelo gênero em si, né? E o psicológico é porque quando está sendo abordado o assunto, o principal não é só o personagem, mas aquilo que o personagem está passando. Por exemplo, no ano passado, na FIFIC do ano passado, eu lancei Luz que Brilha na Escuridão, que é um conto que eu tenho que ele fala sobre um pastor, que ele está passando por um momento depressivo da vida dele, que ele já não tem mais vontade de viver. E aí ele tem o dom da cura e tem um nome mundialmente famoso para pregar e tal. Só que o que pega ele é que ele tem esse dom para curar as pessoas, mas ele não consegue se curar. E aí eu quis trazer essa abordagem justamente para levantar o fato de que ele é um pastor. Ele tem um cargo eclesiástico. Só que o cargo eclesiástico não isenta a gente de nenhum problema da vida. Porque ser cristão não isenta a gente de nenhum problema da vida. A gente só é cristão, a gente tem problema nessa vida e o nosso diferencial é que a gente também tem Deus. E principalmente a gente tem Deus. Então Deus, ele não nos livra dos problemas, só que ele não nos livra da sua presença nunca. Então ele está sempre ali, independente do problema. E é isso que eu abordo nos meus livros. Apesar deles serem bem aleatórios, o que eeles têm de pivô, de ponto principal é isso. Que sempre tem um personagem com algum problema, algum drama, algo psicológico. E aí eu venho falando justamente sobre isso, de que Deus, ele tá sempre ali em todo momento. Sim, massa. Eu queria que a gente conseguisse dar uma definição do que é ficção cristã. Esse é o primeiro episódio, já com o tema ficção cristã, e é um termo novo, assim. Eu ouvi esse termo a primeira vez no ano passado, janeiro do ano passado. De repente eu vi a Sara eu vi uma pessoa compartilhando um post da Sara sobre o encontro aqui em BH de autores de ficção cristã. Aí eu falei assim, como assim ficção cristã? Então eu queria que a gente tentasse definir isso. Gustavo, o que você diz? Como é que você consegue definir isso? O que é ficção cristã? Eu acho que basicamente, contando uma historinha, né? Foi o que eu falei, né? Que eu li os livros do Eduardo e eu via que era muito bom e precisava de valores cristãos, vamos dizer assim. Imagina se fosse uma história tão boa quanto essa, que é uma ficção, mas não tem valores cristãos. Então é basicamente isso, né? Uma história que é uma ficção, como existem vários por aí, só que com valores e uma moral cristã, né? Sim, sim. O que vocês acrescentam aí, Luana? Eu acho que a ficção cristã, ela aponta o reino de Deus. O próprio Jesus usou parábolas, né, para exemplificar o reino de Deus, a vontade de Deus para as pessoas. Porque eu acredito que ele viu o potencial que as histórias têm de causar essa empatia, né? A gente se coloca no lugar do personagem, a gente sente a dor do personagem. Então é mais fácil você lembrar de algo que você leu, que você assistiu, talvez até do que uma pregação. Vai ficar mais gravado na mente, no coração, aquela mensagem, né? Então eu acho que a ficção cristã, ela tem que apontar para a vontade de Deus e apontar para Cristo, né? Ficção cristã, então tem que apontar para Cristo. Sim, sim. Eu acho que é justamente isso. Para mim, na minha opinião, a ficção cristã, ela tem se tornado a Bíblia daqueles que não leem a Bíblia. Porque às vezes a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente escreve livros que são palavra de Deus também, porque somos usados por Deus para poder passar para as pessoas aquilo que ele quer falar. Então a ficção cristã, ela veio para isso, para poder falar sobre Jesus, para falar sobre Cristo através dos livros. Sim, no sentido que às vezes a pessoa teria uma resistência em ler a Bíblia, né?
E aí ela pode ter um pequeno acesso, né, ao evangelho através dessas histórias, né? Justamente, inclusive cristãos. Eu mesma já tive vezes na minha vida que eu estava passando por problemas que eu sabia que tinha que recorrer a Deus. Só que a teimosia do ser humano é grande, né? E naquele momento eu falei assim, eu não vou ler a Bíblia, não quero que Deus fale comigo, não quero saber. E aí eu fui ler um livro que eu não sabia que era ficção cristã. Era da Alicia Barros. E aí quando eu estava lendo, no livro estava falando exatamente aquilo que eu precisava procurar na Bíblia. Deus te achou, né? E aí até comentei com a minha irmã e ela falou, bem feito. Você correu de Deus? Pegou na pra Deus é aquele famoso ditado, né? Galinha de casa não corre atrás. Então, nesse caso, no meu caso, foi isso. Então tem muito cristão que às vezes tem que falar com alguma coisa, precisa ouvir alguma coisa, não tá lendo a Bíblia naquele momento, ou não cristão mesmo. E aí o livro é exatamente para isso. Eu acho que pensar no exemplo de Jesus é muito interessante porque é aquela história, né? Jesus precisa falar de uma doutrina e ele fala, havia um homem, né? Tipo assim, ele começa a contar a história de alguém imagina, todo esse poder do imaginário, assim, né? Talvez pra gente que já tá mais envolvido nas artes, etc., isso é meio óbvio até, né? Mas talvez pra uma pessoa que ela só consome série, ela só consome essas coisas, ela não percebe o quanto o imaginário dela está sendo formado pelas histórias que estão sendo contadas, né? A gente está sendo discipulado por aquilo que a gente assiste, por aquilo que a gente lê, né? Uhum. As histórias têm um poder de influência muito grande, né? A gente vai abrindo concessões, vai começando a aceitar coisas assim sutilmente por influência das histórias e sem perceber. Uhum. Né? E até no Antigo Testamento, né? Eu acho que é o profeta Natan, se eu não me engano, que fala com Davi a história da cordeirinha, né? E Davi fica indignado, fala, não, como pode isso? E ele fala, mas você fez isso. Então ele precisou, né, recorrer a uma história para fazer Davi enxergar o erro dele. Então aí a gente vê o poder das histórias, né? Engraçado, talvez se ele chegasse só confrontando Davi diretamente, né, fosse uma coisa muito afrontosa. E o Davi, sei lá, recorresse ao orgulho dele, né? Mas ele usou a história para o próprio Davi se julgar, né? Assim. E é interessante como que a gente lê uma história e aí a gente vai vendo a história daquela pessoa e a gente fala, que coisa estranha, sei lá. E de repente você, se acha naquela pessoa, né? Você fala, pô, mas eu tô fazendo a mesma coisa que essa pessoa. Ou quantas vezes a gente julga um personagem, né? A gente realmente julga, a gente fala, olha, essa pessoa não merece perdão. E aí lá no final da história a pessoa é redimida, né? Sim. Jesus fazia isso através das parábolas, né? Ele falava com o povo do jeito que o povo ia entender. Sim. Porque talvez se ele chegasse já falando, tipo, um João Batista, arrependei-vos, raça de víbora, tipo, não ia alcançar as pessoas que ele sabia que tinha que alcançar. Sim. Ele usava as parábolas para falar justamente aquelas pessoas aquilo que eles iam entender. E aí o Espírito Santo ia entrando, ia fazendo tudo que tinha que fazer. Jesus ia lá. É assim, a gente é assim também. Ele é bravo demais. É interessante também que aí ele falou que muitas vezes as pessoas não vão querer ler uma Bíblia ou ouvir falar de Jesus, né? Mas a resistência a ouvir o Evangelho é muito grande, né? Mas eu acho que ninguém resiste a uma boa história, né? Então eu acho que as histórias têm esse poder também de levar, meio que escondido, vamos dizer assim, né, o poder, a moralidade cristã, o evangelho por trás de uma boa história, né? E a gente vê muito isso, por exemplo, nas histórias de Jane Austen, por exemplo, C.S. Lewis. Quantas pessoas leem esses livros e às vezes nem sabem que está lendo um livro que é de um cara cristão, com uma moralidade cristã, sabe? O livro de vocês, gente, distopia, suspense. Então, a gente já tá num caminho tão amplo da ficção cristã que tem terror, tem suspense, tem mistério. Muito legal, né? E as pessoas não vão pegar uma ficção cristã e ler só algo que tá assim, não, vamos ver ficção bíblica, por exemplo. Não é só um livro de devocional, um livro de pregação. Não, a ficção cristã é em tudo. Em tudo. Então, é isso. Ficção cristã é isso. É quando a gente insere Cristo. É aquilo. Jesus cabe até onde a gente acha que ele não cabia. Não tem cabimento, né? Eu acho também que a gente vive um processo hoje, na arte, de modo geral, né, de tentar anular o cristianismo, né? Então, assim, qualquer coisa que seja um valor cristão é um pouco combatido em boa parte da arte, né? Estão tentando desconstruir alguns valores, algumas ideias cristãs. Porque antes, assim, tipo, Jane Austen, todo mundo lia e tinha cristãos ali no meio da história, Agatha Christie,
né? Você tem personagens cristãos o tempo todo nos livros dela, e não era natural, assim, porque a gente tem cristãos na sociedade, você vai contar uma história, você inclui os cristãos também, porque são as pessoas que estão aí no mundo real, né? Mas hoje parece que a maioria dos livros que eu leio, principalmente livros atuais, quando tem um crente, ele é colocado lá para ser ridicularizado, para ser mostrado assim, olha como ele é hipócrita, ele prega isso, mas vive aquilo. Ele não é um personagem, ele é uma caricatura. É uma caricatura, né? Então, vários livros assim de autores nacionais que eu li que tem personagens cristãos, eu posso contar de cabeça uns 10, assim, não vou falar os nomes, mas que eu fui ler, e aí aparecia um personagem cristão, e aí assim, tem um que até que o personagem é legal, assim, no início não é um crente, né? Que legal, tem um livro, um personagem crente, numa história de um cara não crente, é um autor bem lido aqui no Brasil. E aí, de repente, você vai descobrindo um tanto de coisa daquele personagem, e você vê que ele só era muito fachada e que, na verdade, ele não vivia nada daquilo que ele pregava, sabe? Então, a gente tem uma responsabilidade, né, como autores cristãos, e eu busquei fazer isso no meu livro, porque o meu livro é um romance policial normal, mas tem personagens cristãos que aparecem ali, e são cristãos de verdade, né? A gente tem um pouco dessa responsabilidade. A gente pode mostrar cristãos falsos também, né, nos nossos livros. Às vezes é necessário. Levantar alguns questionamentos e tal. Mas a gente precisa mostrar que aquilo não é cristianismo, né? Que as pessoas estão erradas e mostrar o que é o cristianismo de verdade também. Isso é justamente muito necessário, porque não é só você pegar um livro e escrever isso aqui é cristianismo. Você precisa apontar o que não é também. Porque tem muita gente pecando por isso. Porque acha que está fazendo o que é certo, sendo que não está. Então a gente mostra uma situação, por exemplo, não sei, algo que não seja um relacionamento abusivo, por exemplo. Tá abordando sobre um relacionamento abusivo, tem gente que, hoje em dia, os livros de hoje em dia, são basicamente isso. O relacionamento abusivo é bom, não é. Então, a partir do momento que se coloca um relacionamento abusivo no livro cristão, de valores cristãos, ou até mesmo de valores, nem mesmo do cristianismo, é para mostrar que aquele relacionamento não é bom. Sim, Relacionamento abusivo não é bom. Acontece, mas não é bom. Então, nos nossos livros, que a gente escreve ficção cristã, a gente precisa abordar esses assuntos, falando que não é uma coisa boa. Sim. Que a arte está indo para um caminho de ser muito relativista também, né? De que até o filme do Coringa, por exemplo, eu gosto bastante, mas ele justifica um pouco dos atos de um psicopata, né? Sim. E a arte tá indo pra um caminho assim, de tipo, não, mas é tudo uma questão de ponto de vista. Os heróis que a gente tem, assim, os filmes mais recentes, você vê a justificativa do vilão. E isso é até interessante, um vilão bem construído, né? A gente precisa ter, assim, entender por que ele faz aquilo, mas não é justificável, assim, de só ter lados. E tá indo muito nesse caminho, assim, a literatura e os filmes, de simplesmente, não, só existem dois lados. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Não existe o certo e o errado. É só uma forma de ver e tal. Cada um tem a sua verdade, todo aquele discurso, né? Então a gente precisa ter essa responsabilidade de chamar o mal de mal ainda, né? E chamar o bem de bem ainda. E mostrar que existe uma verdade absoluta. Que não existem lados, né? Existe algo está certo e algo está errado. Existe justiça, né? E eu acho que uma das coisas que o cristão pode fazer é, mesmo com essa complexidade dos personagens, né? Mesmo, eu acho que o cristão não pode ir para esse outro lado também de simplificar demais, né? Tipo assim, um vilão, tem esse outro lado, né? De fazer um vilão ele só como alguém que, sei lá, é o antagonista e pronto. Ele pode mostrar esse outro lado, assim, de onde ele veio. Mas aí uma coisa que eu vejo que as pessoas não têm compromisso, e o cristão ele precisa ter é com a esperança, eu acho, sabe? É tipo assim, a história do Coringa, por exemplo, ela termina e acabou, tipo assim. E aquilo, o mal é isso mesmo, e aí... É o caos. É o caos, é toda essa falta de ordem, né, no mundo. Mas eu vejo que os cristãos, eles podem fazer histórias tão bonitas e tão complexas quanto tudo que está sendo feito por aí. Mas no final trazer esperança, sabe? Mas não é um tipo de esperança também clichê, né? É claro, ele pode, se a pessoa entender que a história dela coopera para isso, né? Caminha para isso, uma conversão, algo assim bem explícito, né? Mas para além disso, né? Bons valores, coisas boas para a sociedade, etc. Coisas que tragam o reino de Deus mesmo, né? Como vocês disseram. O diferencial tem que ser justamente esse, né? A ficção cristã, ela tem vilões, ela tem personagens, vamos dizer, maus,
E eu acho muito interessante mostrar a origem disso, por que aquela pessoa é assim, por que aquela pessoa age e reage dessa forma, não simplesmente a maldade pela maldade, né? Tem uma origem, não sei se eu posso usar essa palavra justificativa, mas enfim, a pessoa tem um histórico, tem uma criação, uma formação, tem traumas, então ela se tornou uma pessoa dessa forma, mas tem que realmente apontar para a solução. Qual é a solução? Qual é a solução para o pecado, para a maldade no mundo? Qual é o remédio para isso? E é justamente para isso que Cristo veio, né? Sim. Então a ficção tem que mostrar, tem que apontar para isso, apontar para a solução, para o remédio, que é Cristo. Sim. Acho que a palavra talvez não seja justificativa, mas sim motivo. Sim. A palavra tem motivação, né? A pessoa tem uma motivação para isso. Mas isso não justifica o que ela fez. Se a gente for dando alguns passos atrás da razão, é sempre a queda. A gente vive num mundo caído. E a gente precisa mostrar isso. Existe um mundo caído, né? Existe a grande razão por trás da maldade é o pecado. Né? E a gente precisa apontar isso, né? E a gente vai mostrar qual o caminho, né, que chegou aquilo, né, para aquele personagem. Mas olha, isso aqui tem uma raiz pecaminosa. A gente está num ambiente de queda. A gente tem um grande exemplo na Bíblia que é Davi. Sim. Davi, ele teve uma motivação que o fez pecar. Quando ele desejou a mulher do outro e ainda matou. Não matou, né? Mas ele, enfim, foi o mandante do crime para poder ficar com a mulher do outro, exatamente como ela falou. Só que Davi, ele não foi conhecido por isso. Ele tem isso na história. Ele teve essa motivação que o fez agir dessa forma. Mas ele se arrependeu verdadeiramente. Ele entregou seu coração para Deus e ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Sim, porque aquele erro não justificou ele. Claro que não. E não definiu ele também. Exatamente. Isso que eu ia falar exatamente agora. Aquele erro não justificou quem ele era. Foi apenas uma passagem na vida dele, uma fase da vida dele. E isso é importante dizer. Porque apesar dele ter pecado, ele encontrou o caminho certo. E é isso que a gente também precisa mostrar nas histórias, né? Sim. Então, a gente precisa fechar. Sim. Vamos dar aí algumas palavras finais aí. Passem seus contatos e tal. Começando com o Gustavo. Se quiser dar algum recado final, e passa seus contatos aí pra galera te seguir. É isso aí. Agradeço a oportunidade, pela chamada, pela conversa. Se vocês quiserem me achar no Instagram, Gustavo Pires, _ escritor. E é isso. Massa. Show. Luana? Eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui na FEFIC, muito feliz de estar aqui no podcast com vocês. Meu Instagram, @livrosdaluana, lá falo sobre todo o meu trabalho. E é isso. Obrigado, Lu. Eu também agradeço, né? Um clichêzinho para fechar. Também agradeço pelo convite, pela oportunidade, eu agradeço pelo vitral, né? Por estar fazendo isso, pela FEFIC e tudo mais. Quem quiser me achar, Escritos da Eli, no Instagram. Lá tem a base de tudo. Eu acho que é isso, né? Você falou muito, né? Legal. E é isso, fechou? Fechou. Galera, sigam nos acompanhando aí nos próximos episódios. Tem uma série de papos aí sensacionais para vocês assistirem. E compartilhe também, né? Sabe aquela pessoa que você conhece, que pensa em escrever, ou tem aquela coisa guardada e tal? Mande para ela, assim. Eu creio que essas conversas vão ser muito motivadoras, né? Eu queria ter tido isso quando eu comecei a escrever lá atrás, né? 11, 12 anos atrás, quando eu me entendi como escritor, eu não conhecia nenhum crente que escrevia, né? Não achava ninguém crente assim que escrevesse, né? Todo mundo crente que eu sabia que escrevia estava morto. Né? Então, assim, que seria muito bom poder abrir o YouTube e ter uma galera que escrevia também, que fosse crente, pra bater papo. Imagina, bater um papo, vir numa feira dessa. Vir numa feira, né? Muito então inspirador, isso né? É muito inspirador ter todo esse movimento acontecendo. Sim. E é o seguinte, se você está assistindo esse episódio no YouTube aí, livre, né? Se você quer ter acesso aos próximos episódios antecipadamente, se torne um vitralista, porque os vitralistas, se você está assistindo isso no YouTube, os vitralistas já têm acesso a tudo, tá? A tudo que rolou aqui na FEFIC, todos os episódios, com todas as pessoas que a gente gravou aqui. Vão ser 2 meses aí de episódios saindo, um de cada vez, um por semana, todas as terças, mas os vitralistas já têm tudo disponível, ou seja, vale muito a pena ser vitralista, é claro. Além disso, você pode concorrer a sorteio, inclusive sorteio dos livros aqui, né? Livros que a gente vai ganhar aqui, descontos em eventos e, é claro, você apoia
a boa causa, né? A causa de ouvir histórias inspiradoras, de todo esse diálogo, né, que a gente falou aqui, de fazer coisas boas e não só criticar aquilo que é ruim, como a gente sempre fala, né? Mas fazer algo que é bom. Se você quer uma história boa, quem sabe Deus não tá te chamando para escrever uma história boa, né? É isso, tem mais recado aí? É isso. É isso mesmo, galera. Fechou? Fechou, valeu. Um tchauzinho para aquela câmera do meio lá, ó. Tchau, tchau, galera. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima.